Milionário fica em choque ao ver mendigo negro enfrentar cobra gigante com surpresa. Ricardo, dono de um império imobiliário, morador da mansão mais cara da zona sul de São Paulo, nunca imaginou que aquele dia comum, tomado pela mesmice da sua rotina luxuosa, fosse virar um verdadeiro pesadelo. Ou quem sabe o começo de algo inexplicável. Ele caminhava sem pressa por uma rua perto de sua casa, quando viu algo estranho. Um parque esquecido, lixo acumulado, mato crescendo pelo chão. Nada muito convidativo, até que um movimento chamou sua atenção. Uma cobra enorme, uma daquelas que parecem ter saído de filme de terror, apareceu deslizando fria entre a sujeira, erguendo o corpo do tamanho assustador. Todos começaram a se afastar em pânico, exceto um homem, um mendigo de pele escura, rosto marcado pelo tempo e tentativas falhas da vida. Samuel. Ele plantou os pés no chão, olhos fixos na cobra. Um brilho estranho e feroz de coragem no olhar. Parado ali, como um guerreiro, erguia. Vai mesmo enfrentar aquilo? Ricardo estava hipnotizado. Não sabia se soltava um grito ou saía correndo, mas seu corpo tremia. A cobra crescia, cabeça se projetando como um cilindro ameaçador. Um silêncio pesado tomou conta do ar, até que uma criança, lá no fundo, soltou um grito assustado. O mendigo não recuava. Parecia que lhe dominava cada músculo, cada gota de medo. A bravura gritava mais alto que o perigo. Parecia até mágico. Foi quando o rival de Ricardo, Jorge, apareceu. Um executivo astuto, conhecido por jogar baixo. Ele se aproximou sorrateiro para sussurrar ao ouvido do milionário. Quer mesmo aparecer do lado desse povo? Vai sujar sua imagem. Ignorar é melhor. Deixa eles se virarem. O poder da pressão parecia esmagar Ricardo. Ficou ali, dividido, congelado na indecisão. Mas não era só isso. Samuel carregava algo oculto nos olhos. Um segredo denso que parecia arrancado das sombras do passado de Ricardo. Uma história enterrada que poderia explodir e transformar tudo. O homem, o império, o próprio Ricardo. Ele sentiu o desconforto pesado no peito. Algo desconhecido que o puxava para aquela cena, para aquela luta mortal. E quando a cobra se moveu para atacar, o mundo pareceu parar. O grito que ecoou não foi só de medo, mas de choque, de algo que ninguém estava pronto para entender. Ricardo sentiu suas mãos suarem frio. O nó na garganta crescia, enquanto um fio invisível ligava sua vida àquela do mendigo ousado. O que virá agora? O que tem Samuel? E o que Ricardo vai fazer quando tudo vier à tona? Essa história só está começando e deixa uma pergunta no ar. Até onde a gente pode ir por alguém que nunca viu antes? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O grito da criança reverberou pela atmosfera tensa, congelando todos por um segundo. A cobra parecia reagir ao barulho. Suas escamas reluziam ao sol. E Samuel, com a vara na mão, firmou-se ainda mais. Ricardo se perguntou o que faria.
Ele quer. E então, no meio da cena, uma explosão de luz rompeu do celular de Jorge. Ele estava prestes a filmar a cena. O brilho do dispositivo refletiu no corpo da cobra, como se algo a tivesse despertado. A serpente se virou rapidamente, focando sua atenção no homem de terno. O medo tomou conta do rosto de Jorge, que mal teve tempo de disparar, antes que o animal se lançasse na direção dele. Ricardo ficou paralisado. A imagem era surreal. Jorge, sempre tão esperto, agora estava atordoado. O celular escapuliu de suas mãos, caindo no chão e se despedaçando em pedaços, enquanto seu grito torto ecoou pela ruela, o que fez a cobra hesitar. Novamente, a multidão ficou imóveis. Foi neste momento de caos que tudo deu uma guinada inesperada. A cobra, como se tivesse recebido uma ordem telepática, foi desviar de Jorge e avançar rapidamente em direção a Samuel. Sem hesitar, o mendigo gritou. E o som que saiu de seus lábios não era um grito de desespero. Era um brado de guerra. Algo profundo. A cobra rapidamente se deteve. Algo estava mudando. Ricardo se aproximou involuntariamente, os olhos fixos em Samuel. Um brilho, quase sobrenatural, piscava. Ele estava diferente. O mendigo não parecia mais um homem derrotado. Ele encarnava a bravura de um líder. Algo raro, encantador e aterrorizante ao mesmo tempo. A multidão murmurou perplexa. Ele não é apenas um mendigo! Alguém na multidão exclamou. E sem que ninguém percebesse, uma névoa espessa começou a se formar ao redor de Samuel, como se o entorno estivesse reagindo à sua presença intensa. Os olhares de todos mudaram. Agora com respeito e reverência, Ricardo sentiu um choque frio percorrer sua espinha. Quem era aquele homem? Num movimento rápido, Samuel levantou a vara e, num gesto dramático, apontou para a cobra. Eu sei quem você é e não tenho medo de você. O queixo de Ricardo caiu. Samuel soltou uma frase que ecoou na mente de todos. Você não veio aqui para nos atacá-la. Você é um guardião das sombras e já não está mais sob o meu domínio. Com aquelas palavras, as escamas da cobra começaram a brilhar em um tom verde. O animal parecia hesitar, como se estivesse lutando contra algo interno e emocional. E de repente, uma mudança drástica aconteceu. A cobra se encolheu, deixando de ser uma ameaça. Em vez disso, sua forma começou a transformar-se em algo que se assemelhava a um homem, coberto com a mesma pele ofídica. O pânico explodiu. O que está acontecendo? Gritou um dos rostos familiares na multidão. Ricardo começou a conectar os pontos. A visão de Samuel, os segredos sorrateiros que Jorge sussurrava. Uma verdade obscura estava se revelando ali na sua frente, desconstruindo tudo o que ele pensava saber sobre o mundo. Samuel não era apenas um mendigo. Ele era um protetor, ou algo ainda mais horripilante. Ricardo parecia paralisado, mas uma voz dentro dele gritava. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Quem realmente era Samuel e qual a sua relação com a cobra antes temida? Ele se lembrou do olhar penetrante de quem era aquele homem. O que estava acontecendo? A transformação da cobra em um homem tinha tirado seu ar. Não eram só escamas que brilhavam, mas algo profundo despertava ali. O mendigo, agora mais do que um homem qualquer, era uma figura poderosa, dominando a cena com um olhar determinado. A multidão estava atônita. Os sussurros se espalhavam como fogo em palha seca. E Samuel,
Em um movimento abrupto, avançou mais um passo. Naquele instante, um tremor atravessou o chão. Ricardo sentiu isso, como se um relâmpago tivesse cortado o ar. Então, uma gritaria se espalhou. Uma mulher caiu no chão, o seu grito ecoando, mais uma vez cortando a tensão. Todos giraram a cabeça e, de repente, uma nova figura se destacou na multidão. Uma jovem, cabelos desgrenhados, olhos brilhantes de pânico. Ela parecia estar correndo ou fugindo. Ele não é o único, ela gritou. A voz dela atravessou a murmuração geral. Samuel não é o único. Todos nós somos. O que isso significava? Quem eram eles? O estômago de Ricardo se encolheu em horror. A realidade estava mudando rapidamente e algo sombrio começava a emergir. Samuel parou, expressão gravemente angustiada. Ele parecia reconhecer a jovem. Não, você não deveria estar aqui. A voz dele trouxe uma nova onda de tensão. A mulher chegou mais perto, o rosto pálido e em 2 passos. Parou ao lado de Samuel. Nós não temos tempo. Ele não pode saber. O olhar de Ricardo alternou entre os dois. Em um segundo, um choque imenso tomou conta do ambiente. Era como se um quebra-cabeça estivesse se montando em câmera lenta. Para ele, tudo parecia surreal. A jovem não era só uma forasteira, mas alguém que carregava uma história tão profunda quanto a de Samuel. O medo na multidão aumentou. Os rostos estavam brancos. Sussurros de espanto cobriam o ar. Ricardo voltou a olhar para Jorge, que estava chocado. E então o empresário encontrou os olhos de Samuel. O mendigo, ou o protetor, ou o que quer que fosse, tinha um peso nas sombras, uma conexão não muito dissociada daquele ambiente sombrio. Protetores das sombras, murmurou Jorge, quase sem perceber que as palavras escapavam da sua boca. O que isso significava? E então, como se aquilo já não fosse o bastante, a cobra, agora uma figura humana, olhou fixamente para a multidão. Vocês não entendem. A batalha não é apenas aqui. A verdadeira ameaça está vindo. A voz, agora profunda e ressonante, parecia se expandir pelo ar. Ricardo teve um arrepio na espinha. Todo mundo na rua ficou perplexo. Um frio na barriga o fez perceber que estava se envolvendo em algo muito maior. Algo que ia além do que ele poderia imaginar. As peças do jogo não eram apenas aquelas cirandas cotidianas de milionários e mendigos. Era uma conexão ancestral, uma luta que ameaçava engolir tudo. A jovem soltou um gemido angustiado. Por favor, me ajudem. Eles vêm para nos destruir. Seus olhos estavam cheios de medo. A multidão começou a retroceder. O pânico se instalou e neste turbilhão de emoções, Ricardo se deu conta de que suas antiguidades de vida, sua casa luxuosa e seu império imobiliário poderiam significar nada perante a essa nova realidade que agora se apresentava. Esperem, gritou ele, quase sem querer interrupções. As palavras buliam em sua mente, mas tudo era confuso. O que está acontecendo aqui? Quem somos nós? E quem são eles? A pergunta escapuliu, docemente ineficaz. E naquele momento, uma sombra moveu-se atrás deles. Uma presença carregada e ameaçadora. O clima ficou mais denso e um som ecoou, como se o ar estivesse se fechando. Havia algo o cercando, algo que sugeria que a batalha começava agora e que o que eles supunham ser amigos talvez nem se aproximasse da realidade. E então, entre o caos e a tensão, Ricardo percebeu. Nada, absolutamente nada, era como parecia. Algo profundamente oculto estava prestes a ser revelado e
O que eles não sabiam seria seu maior desafio. Ricardo ficou taranizado, o coração pulsando forte. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo? A transformação da cobra em um homem tinha tirado seu ar. O mendigo, agora mais do que um homem qualquer, era uma figura poderosa. A multidão estava atônita, os sussurros se espalhando como fogo em palha seca. Samuel olhou fixamente para a jovem ao seu lado. O rosto dele estava tenso, cada músculo do corpo preparado para o desconhecido que se aproximava. Não, você não deveria estar aqui. A voz dele tinha um tom de medo, e isso deixou Ricardo inquieto. Samuel, temos que agir. Eles vêm para nos destruir. A jovem, ofegante, parecia carregar o peso do mundo nas costas. Seu olhar passava a mensagem de que o tempo era um luxo que não podiam se dar. E antes que conseguissem dissipar a tensão no ar, um grito ecoou. Um homem da multidão, alguém que Ricardo não conhecia, começou a tremer. Eles estão vindo! Eu vi com meus próprios olhos. Ele estava visivelmente apavorado, os dentes batendo. O pânico começaram a se espalhar entre os espectadores. E então, algo inesperado aconteceu. Uma sombra enorme cobriu o céu, escurecendo a luz do sol. Todos viraram o olhar para o alto, e o que viram fez o estômago de Ricardo revirar. Era uma criatura colossal, um ser alado que parecia uma fusão de penas e escalas, com olhos maciços e ágeis. Um ser que agora pairava sobre eles como se estivesse julgando a batalha que acabava de se desenrolar. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando! Gritou Samuel. Seu tom era grave, como se o próprio céu estivesse lhe dando força. A única chance é manter a união! Ricardo não pôde acreditar no que via. O homem que antes considerava um mero mendigo agora falava como um líder. Ele percebeu que a realidade que conhecia estava se desfazendo. As peças do quebra-cabeça se reorganizavam de forma aterrorizante. Mas o que mais o surpreendeu foi ver Jorge, que até então permanecia calado, recuando devagar, claramente em pânico. Jorge, o que você sabe sobre isso? Ricardo lançou a pergunta, a frustração subindo como veneno em seu sangue. Os olhos de Jorge estavam arregalados, enquanto ele olhava para a criatura. Eu não sei, eu só sei que essa luta não é para nós. Então, você sabe algo, gritou Samuel. Eles estão aqui porque você os chamou. O tempo todo você se aliou a eles. A revelação foi como um tapa na cara de Ricardo. Ele olhava para Jorge, aturdido. Tudo fez sentido de uma maneira horrenda. Jorge, o rival dentro de seu mundo de negócios, respeitável e bem-sucedido, tinha uma conexão obscura com esses seres. O homem que usou de todas as estratégias sujas para se manter acima havia, na verdade, facilitado a ascensão de uma ameaça inimaginável. A jovem, percebendo a gravidade da situação, gritou para eles: precisamos nos unir e lutar. O que está em jogo não é apenas a vida de alguns, mas de todos nós. Nesse momento, a criatura alada zuniu. Um som ensurdecedor que reverberou no chão sob os pés de Ricardo. A multidão ficou paralisada, a gravidade da cena atingindo cada um deles. A iluminação diminuiu ainda mais, e com isso, uma aura de desespero tomou conta do lugar. E quando tudo parecia estar indo de mal a pior, um segundo grito rasgou o silêncio. Era aquela mulher, novamente. Eles estão vindo! Eles sempre estiveram aqui! Havia um olhar de culpa em seu rosto, como se tudo o que tinha acontecido até ali fosse uma consequência de suas escolhas. Eu era uma delas.
As palavras dela causaram um impacto como uma bomba, fazendo a multidão tremer. Os segredos vieram à tona, revelando que eles não eram apenas alvos, mas partes de algo muito maior. Seres ancestrais, entrelaçando passado e presente. Ricardo olhou para Samuel, seu corpo imóveis, e depois para Jorge, que agora parecia perdido e em choque. O que está fazendo aqui então, Samuel? Você sabia que ela não era a única? Você também faz parte disso? A situação estava se desenrolando de maneiras que ele nunca podia imaginar. Todo o seu mundo estava desmoronando, e a única questão que ecoava em sua mente era: até onde isso iria? O que mais ele ainda não sabia? E o mais importante, quem realmente era Samuel? E aquela jovem? As respostas estavam prestes a surgirem, mas o tempo diminuíra e a batalha estava prestes a começar. Ricardo ficou paralisado, o coração pulsando forte. Quem era aquele homem? O que estava acontecendo? A transformação da cobra em um homem tinha tirado seu ar. O mendigo, agora mais do que um homem qualquer, era uma figura poderosa. A multidão estava atônita, os sussurros se espalhando como fogo em palha seca. Samuel olhou fixamente para a jovem ao seu lado. O rosto dele estava tenso, cada músculo do corpo preparado para o desconhecido que se aproximava. Não, você não deveria estar aqui. A voz dele tinha um tom de medo, e isso deixou Ricardo inquieto. Samuel, temos que agir. Eles vêm para nos destruir. A jovem ofegante parecia carregar o peso do mundo nas costas. Seu olhar passava a mensagem de que o tempo era um luxo que não podiam se dar. E antes que conseguissem dissipar a tensão no ar, um grito ecoou. Um homem da multidão, alguém que Ricardo não conhecia, começou a tremer. Eles estão vindo! Eu vi com meus próprios olhos. Ele estava visivelmente apavorado, os dentes batendo. O pânico começou a se espalhar entre os espectadores. E então, algo inesperado aconteceu. Uma sombra enorme cobriu o céu, escurecendo a luz do sol. Todos viraram o olhar para o alto, e o que viram fez o estômago de Ricardo revirar. Era uma criatura colossal, um ser alado que parecia uma fusão de penas e escalas, com olhos maciços e ágeis. Um ser que agora pairava sobre eles, como se estivesse julgando a batalha que acabava de se desenrolar. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando? Gritou Samuel. Seu tom era grave, como se o próprio céu estivesse lhe dando força. A única chance é manter a união. Ricardo não pôde acreditar no que via. O homem que antes considerava um mero mendigo, agora falava como um líder. Ele percebeu que a realidade que conhecia estava se desfazendo. As peças do quebra-cabeça se reorganizavam de forma aterrorizante. Mas o que mais o surpreendeu foi ver Jorge, que até então permanecia calado, recuando devagar, claramente em pânico. Jorge, o que você sabe sobre isso? Ricardo lançou a pergunta, a frustração subindo como veneno em seu sangue. Os olhos de Jorge estavam arregalados enquanto ele olhava para a criatura. Eu não sei, eu só sei que essa luta não é para nós. Então você sabe algo, gritou Samuel. Eles estão aqui porque você os chamou. O tempo todo você se aliou a eles. A revelação foi como um tapa na cara de Ricardo. Ele olhava para Jorge, aturdido. Tudo fez sentido de uma maneira horrenda. Jorge, o rival dentro de seu mundo de negócios, respeitável e bem-sucedido,
tinha uma conexão obscura com esses seres. O homem que usou de todas as estratégias sujas para se manter acima havia, na verdade, facilitado a ascensão de uma ameaça inimaginável. A jovem, percebendo a gravidade da situação, gritou para eles: "Precisamos nos unir e lutar. O que está em jogo não é apenas a vida de alguns, mas de todos nós." Nesse momento, a criatura alada uniu, um som ensurdecedor que reverberou no chão sob os pés de Ricardo. A multidão ficou paralisada, a gravidade da cena atingindo cada um deles. A iluminação diminuiu ainda mais, e com isso, uma aura de desespero tomou conta do lugar. Quando tudo parecia estar indo de mal a pior, um segundo grito rasgou o silêncio. Era aquela mulher, novamente. "Eles estão vindo! Eles sempre estiveram aqui!" Havia um olhar de culpa em seu rosto, como se tudo o que tinha acontecido até ali fosse uma consequência de suas escolhas. Eu era uma delas." As palavras dela causaram um impacto, como uma bomba, fazendo a multidão tremer. Os segredos vieram à tona, revelando que eles não eram apenas alvos, mas partes de algo muito maior. Seres ancestrais, entrelaçando passado e presente. Ricardo olhou para Samuel, seu corpo imóvel, e depois para Jorge, que agora parecia perdido e em choque. "O que está fazendo aqui então, Samuel? Você sabia que ela não era a única? Você também faz parte disso?" Mas naquele instante, as últimas palavras da mulher ressoaram ainda mais forte. "E, Samuel, você também é um deles. Não se esqueça que você foi um dos escolhidos." Um silêncio mortal tomou conta do local. A revelação disparou como um tiro no peito de Ricardo. Ele olhou para Samuel, esperando uma explicação. Mas o que viu foi a expressão do mendigo se transformar em algo mais profundo, mais sombrio. Samuel então se virou bruscamente e, com um movimento rápido, segurou a jovem pelos ombros. "Você não deveria ter falado. Não e ainda." Os olhares se encontraram e mais uma vez a tensão aumentou. Ricardo ficou sem palavras. "O quê? O que você quer dizer com isso?" E no fundo, algo dentro dele fez um estalo. Uma verdade que estava escondida em algum lugar em sua mente começou a emergir. Ele sentia que as peças do quebra-cabeça estavam se unindo, mas a imagem que se formava era aterrorizante. A criatura alada então soltou um rugido, ecoando por todo o lugar, como se estivesse sentindo a tensão entre eles. A multidão estava agora completamente encolhida, com medo do que estava por vir. E naquele momento, Ricardo entendeu. A verdade que surgia era mais do que uma revelação. Era a batalha por suas vidas, por sua realidade e, mais do que tudo, a luta por quem ele realmente era. Agora tudo estava em jogo, e as respostas que tanto buscava poderiam ser a sua condenação. Quem realmente era Samuel? E quem eram aqueles que agora estavam no comando? Samuel então se virou bruscamente e, com um movimento rápido, segurou a jovem pelos ombros. "Você não deveria ter falado, não ainda." Os olhares se encontraram e mais uma vez a tensão aumentou. Ricardo ficou sem palavras. O que você quer dizer com isso?" E no fundo, algo dentro dele fez um estalo. Uma verdade que estava escondida em algum lugar em sua mente começou a emergir. Ele sentia que as peças do quebra-cabeça estavam se unindo, mas a imagem que se formava era aterrorizante. A criatura alada então soltou um rugido, ecoando por todo lugar, como se estivesse sentindo a tensão entre eles.
A multidão estava agora completamente encolhida, com medo que estava por vir. E Samuel, você também é um deles. Não se esqueça que você foi um dos escolhidos. A jovem repetiu e suas palavras reverberaram na mente de Ricardo. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. A expressão de surpresa no rosto de Samuel não podia mentir. A cada segundo, a verdade se tornava mais assustadora. Ricardo olhou para Samuel, esperando uma explicação, mas o que viu foi a expressão do mendigo se transformar em algo mais profundo, mais sombrio. Não, isso não pode ser verdade, murmurou ele, enquanto a dúvida se alastrava dentro dele. E quando tudo parecia nas mãos de Samuel, algo inesperado aconteceu. A jovem se desvinculou das mãos de Samuel e caiu de joelhos no chão. Um brilho intenso emergiu de seu corpo, como se uma luz estivesse sendo sugada de seu interior. E assim, em um piscar de olhos, a carne dela começou a se deformar. Seus braços se alongaram, suas feições se distorceram. Ela não era apenas uma jovem. Ela é uma deles! Gritou um homem da multidão. E o pânico explodiu. Todos recuaram, se afastando, mas era tarde demais. A jovem se transformou numa figura magnífica. Uma criatura que parecia tanto humana quanto algo de outro mundo. Ela agora tinha escamas que reluziam como ouro e olhos que pareciam prender todo o horror do universo. Eu sou a guardiã! Rugiu, sua voz ecoando, reverberando nas almas dos presentes. E vocês estão em nosso território. A multidão respirou fundo. O choque e o terror estavam estampados nas faces de cada um. Ricardo estava paralisado. Ele olhou para Samuel, que parecia estranhamente calmo. Você sabia disso? Perguntou, mais para si mesmo do que para o mendigo. O olhar de Samuel era de aceitação, como se tudo já estivesse calculado há muito tempo. Precisamos de aliados, e da forma como as coisas estão, ficará tudo mais difícil se você não se unir a nós, exclamou Samuel, sua voz agora mais intensa, mais poderosa. Havia um senso de urgência que pulsava no ar, quase como um chamado ancestral. Mas a jovem, agora uma guardiã, focou em Ricardo. Você tem o que precisamos. Você é parte disso, mesmo que não saiba. O queixo de Ricardo caiu. O que ela estava dizendo? O tempo parecia parar. Samuel e aquela criatura estavam em uma batalha silenciosa por meio de olhares. O que aconteceria agora? A multidão estava presa entre a dúvida e o medo. E aquele homem que estava ao seu lado? A guardiã disse, a voz profunda como um trovão. Você confia nele. Você tem que decidir agora. Ricardo olhou para Jorge, seu rival, que estava mais pálido que nunca, e de olhos arregalados olhava para a mudança monstruosa diante deles. A tensão mudou, e o que antes era uma luta simples de poder, transformou-se em algo muito mais pessoal. A verdadeira batalha estava para começar. Não apenas contra criaturas ancestrais e forças desconhecidas, mas contra segredos que poderiam devastar tudo o que ele conhecia. A escolha é sua, Ricardo, gritou Samuel. E as consequências disso mudarão tudo. O estômago de Ricardo revirou novamente. A pressão era insuportável. Tudo ao seu redor parecia estar implodindo. Ele estava no meio do caos e precisaria decidir rapidamente. A sua vida, a vida dos outros, estava em suas mãos. Que escolha ele faria? No ar pairava uma pergunta. Até onde ele iria para descobrir quem realmente era? E mais importante, o que seria necessário para unir todos nesse momento de trevas? Ricardo olhou para a guardiã, o coração acelerado, tentando entender.
O que você quer dizer? Que eu sou parte disso? A multidão em volta parecia dividir-se entre o choque e o desespero. Ele sentiu a pressão crescente, como se todo o ar estivesse se esvaindo. Todos observavam, tensos, como se o destino de cada um estivesse prestes a ser decidido. A guardiã, que agora tinha a aparência de uma criatura magnífica, inclinou-se para ele e um brilho profundo ecoou em seus olhos. Você não sabe quem realmente é, sabe? Você é especial. Ricardo sentiu um frio da espinha. O que ela queria dizer? Especial? Ele era um milionário, um homem de negócios, não um protetor de sombras. Samuel, você já sabia disso? Perguntou Ricardo, virando-se rapidamente para o mendigo. O olhar de Samuel era distante, como se estivesse lutando com algo dentro de si. A tensão aumentava e ele apenas balançou a cabeça, a expressão mista de coragem e medo. Você precisa entender, Ricardo. Não é só sobre você. O que está por vir, a verdadeira batalha começa agora. As palavras de Samuel tinham um peso insuportável. Ele se virou para a multidão e um silêncio pesado pairou no ar. De repente, uma tremulação percorreu o chão. Ricardo observou horrorizado enquanto pessoas começavam a gritar. O que está acontecendo? Ele gritou, enquanto a terra sob seus pés se partia. O céu escurecia e uma onda de energia pulsava no ar, como se o próprio mundo estivesse chorando. E então, do nada, algo irrompeu do chão. Uma fissura se abriu, como se a terra estivesse vomitando algo obscuro. Um grito ecoou através da multidão. Era Jorge. Ele caiu de joelhos, as mãos segurando a cabeça. Não! Não pode ser! Gritou ele, seu rosto transformado em terror. Ricardo virou-se rapidamente. Jorge! O que você sabe? E quando Jorge levantou a cabeça, seus olhos estavam cheios de desespero e algo mais. Reconhecimento. Eles vêm. Os antigos. Não é só sobre nós. As palavras escapavam como se fossem uma confissão tortuosa. E então, uma onda de energia negra subiu da fissura, envolvendo Jorge. Ele começou a gritar, um som agonizante que gelava o sangue de quem ouvia. A multidão começou a correr, mas Samuel e a guardiã permaneceram firmes. Não podem correr. Precisamos unir forças. Samuel gritou, mas sua voz estava soterrada pelo pânico. A luz se intensificou e a energia negra começou a tomar forma, revelando figuras sombrias, demônios que pareciam emergir dos pesadelos. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que era aquilo? Algo que estava aprisionado sob seus pés por muito tempo. Estava agora se libertando. Jorge, você! O que você fez? Ricardo gritou, esperando respostas. Mas Jorge, agora envolto naquela escuridão, começou a transformar-se. Não era mais o executivo manipulador que ele conhecia, mas algo muito mais antigo. Vocês não podiam saber. Eu escolhi. A voz de Jorge, agora ressoante e distorcida, não era a dele. Uma linha tênue de compreensão começou a formigar na mente de Ricardo. As palavras da guardiã voltaram a ecoar. Você é especial! No mesmo instante, os demônios começaram a avançar. A batalha entre as luzes e as trevas estava prestes a eclodir. E Jorge, agora uma figura que ruxou entre o humano e o demoníaco, era parte fundamental neste cataclismo. Ricardo sentiu a adrenalina tomar conta dele. Ele não sabia o que fazer, mas agora tinha que decidir.
ignorar o que estava acontecendo ou enfrentar de frente. Ele olhou para Samuel e a guardiã, um chamado à ação formigando em suas veias. Havia um vínculo entre nós, e eu não percebi, Ricardo gritou, a verdade começando a descer como uma lâmina. Era o legado dele, não só o de Jorge, mas de todos eles. Um passado repleto de segredos estava O que mais não sabia? A única certeza era que a batalha agora era deles, e as consequências dessa revelação eram profundas. E enquanto as criaturas avançavam, Ricardo percebeu que tudo estava prestes a mudar novamente. Mas ele precisava agir, e rápido. Ele não era apenas um espectador agora. Ele era parte do que estava por vir. A luta definitiva estava prestes a começar, e a única questão que fervilhava em sua mente era: que escolha ele faria para mudar o curso de tudo? Ricardo olhou para a guardiã, o coração acelerado, tentando entender. O que você quer dizer? Que eu sou parte disso? A multidão em volta parecia dividir-se entre o choque e o desespero. Ele sentiu a pressão crescente, como se todo o ar estivesse se esvaindo. Todos observavam, tensos, como se o destino de cada um estivesse prestes a ser decidido. A guardiã, que agora tinha a aparência de uma criatura magnífica, inclinou-se para ele, e um brilho profundo ecoou em seus olhos. Você não sabe quem realmente é, sabe? Você é especial. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer? Especial? Ele era um milionário, um homem de negócios, não um protetor de sombras. Samuel, você já sabia disso? Perguntou Ricardo, virando-se rapidamente para o mendigo. O olhar de Samuel era distante, como se estivesse lutando com algo dentro de si. A tensão aumentava, e ele apenas balançou a cabeça, a expressão mista de coragem e medo. Você precisa entender, Ricardo. Não é só sobre você. O que está por vir, a verdadeira batalha começa agora. As palavras de Samuel tinham um peso insuportável. Ele se virou para a multidão e um silêncio pesado pairou no ar. De repente, algo irrompeu do chão. Uma fissura se abriu, como se a terra estivesse vomitando algo obscuro. Um grito ecoou através da multidão. Era Jorge. Ele caiu de joelhos, as mãos segurando a cabeça. Não pode ser! Gritou ele, seu rosto transformado em terror. Ricardo virou-se rapidamente. Jorge, o que você sabe? E quando Jorge levantou a cabeça, seus olhos estavam cheios de desespero e algo mais. Reconhecimento? Eles vêm, os antigos. Não é só sobre nós. As palavras escapavam como se fossem uma confissão tortuosa. E então, uma onda de energia negra subiu da fissura, envolvendo Jorge. Ele começou a gritar, um som agonizante que gelava o sangue de quem ouvia. A multidão começou a correr, mas Samuel e a guardiã permaneceram firmes. Não podem correr! Precisamos unir forças, Samuel gritou, mas sua voz estava soterrada pelo pânico. A luz se intensificou e a energia negra começou a tomar forma, revelando figuras sombrias, demônios que pareciam emergir dos pesadelos. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que era aquilo? Algo que estava aprisionado sob seus pés por muito tempo estava agora se libertando. Jorge, o que você fez? Ricardo gritou, esperando respostas, mas Jorge, agora envolto naquela escuridão, começou a transformar-se. Não era mais o executivo manipulador que ele conhecia, mas algo muito mais antigo. Vocês não podiam saber.
Escolhi a voz de Jorge, agora ressoante e distorcida. Não era a dele. Uma linha tênue de compreensão começou a formigar na mente de Ricardo. As palavras da guardiã voltaram a ecoar. Você é especial. E no mesmo instante, os demônios começaram a avançar. A batalha entre as luzes e as trevas estava prestes a eclodir, e Jorge, agora uma figura que se interpunha entre o humano e o demoníaco, era parte fundamental neste cataclismo. Ricardo sentiu a adrenalina tomar conta dele. Ele não sabia o que fazer, mas agora tinha que decidir. Ignorar o que estava acontecendo ou enfrentar de frente. Ele olhou para Samuel e a guardiã, um chamado à ação formigando em suas veias. Havia uma energia pesada no ar. E antes que pudesse raciocinar, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar surgiu entre a escuridão. Era a mãe de Ricardo, Marisa, que ele pensava ter perdido anos atrás. Ela estava parada ali, com olhos injetados de luz dourada, como se carregasse todo o poder do mundo. Ricardo, é hora de lembrar quem você realmente é, gritou, a voz ressoando como um trovão. Como você está viva? Ricardo perguntou, atordoado. Foi tudo um plano. Tudo isso é parte de uma escolha que você fez antes mesmo de nascer. Você é um descendente dos guardiões. Ela apontou para Jorge, agora apanhando toda a energia sinistra ao seu redor. E num piscar de olhos, a verdade foi revelada a Ricardo. Jorge não era seu adversário, mas um antigo aliado que ele havia ajudado a invocar. A guardiã e Samuel trocaram olhares de espanto. Você não deveria saber disso tão cedo! Gritou a guardiã. Ricardo sentiu seu mundo desabar. Os segredos que moldaram sua vida estavam finalmente expostos. E isso mudaria tudo. Com isso, a fissura no chão começou a se expandir. E a figura demoníaca de Jorge avançou, sedento por poder. O antídoto, a resposta para desfazer essa escuridão, estava no próprio Ricardo. Mas ele estava paralisado, confuso. A batalha estava ali, diante dele. E agora o que ele pensava saber estava sendo jogado pelo ar. A única certeza que Ricardo tinha era que a verdadeira batalha começaria agora. E ele precisava decidir se reuniria aos seus verdadeiros aliados ou se veria seu passado e futuro destruídos pela escuridão que se aproximava. Ricardo olhou para a guardiã, o coração acelerado, tentando entender. O que você quer dizer? Que eu sou parte disso? A multidão em volta parecia dividir-se entre o choque e o desespero. Ele sentiu a pressão crescente, como se todo o ar estivesse se esvaindo. Todos observavam, tensos, como se o destino de cada um estivesse prestes a ser decidido. A guardiã, agora uma criatura magnífica, inclinou-se para ele e um brilho profundo ecoou em seus olhos. Você não sabe quem realmente é, sabe? Você é especial. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que ela queria dizer? Especial? Ele era um milionário, um homem de negócios, não um protetor de sombras. Samuel, você já sabia disso? Perguntou Ricardo, virando-se rapidamente para o mendigo. O olhar de Samuel era distante, como se estivesse lutando com algo dentro de si. A tensão aumentava e ele apenas balançou a cabeça, a expressão mista de coragem e medo. Você precisa entender, Ricardo. Não é só sobre você. O que está por vir, a verdadeira batalha começa agora. As palavras de Samuel tinham um peso insuportável. Ele se virou para a multidão, e um silêncio pesado pairou no ar. De repente, algo irrompeu do chão.
uma fissura se abriu, como se a terra estivesse vomitando algo obscuro. Um grito ecoou através da multidão. Era Jorge. Ele caiu de joelhos, as mãos segurando a cabeça. Não! Não pode ser! Gritou ele, seu rosto transformado em terror. Ricardo virou-se rapidamente. Jorge, o que você sabe? E quando Jorge levantou a cabeça, seus olhos estavam cheios de desespero e algo mais. Reconhecimento? Eles vêm! Os antigos, não é sobre nós! As palavras escapavam como se fossem uma confissão tortuosa. E então, uma onda de energia negra subiu da fissura, envolvendo Jorge. Ele começou a gritar, um som agonizante que gelava o sangue de quem ouvia. A multidão começou a correr, mas Samuel e a guardiã permaneceram firmes. Não podem correr! Precisamos unir forças! Samuel gritou, mas sua voz estava soterrada pelo pânico. A luz se intensificou e a energia negra começou a tomar forma, revelando figuras sombrias, demônios, que pareciam emergir dos pesadelos. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que era aquilo? Algo que estava aprisionado sob seus pés por muito tempo estava agora se libertando. Jorge, você! O que você fez? Ricardo gritou, esperando respostas. Mas Jorge, agora envolto naquela escuridão, começou a transformar-se. Não era mais o executivo manipulador que ele conhecia, mas algo muito mais antigo. Vocês não podiam saber, eu escolhi. A voz de Jorge, agora ressoante e distorcida, não era dele. Uma linha tênue de compreensão começou a formigar na mente de Ricardo. As palavras da guardiã voltaram a ecoar. Você é especial. E no mesmo instante, os demônios começaram a avançar. A batalha entre as luzes e as trevas estava prestes a eclodir. E Jorge, agora uma figura que se interpunha entre o humano e o demoníaco, era parte fundamental neste cataclismo. Ricardo sentiu a adrenalina tomar conta dele. Ele não sabia o que fazer, mas agora tinha que decidir. Ignorar o que estava acontecendo ou enfrentar de frente. Ele olhou para Samuel e a guardiã, um chamado à ação formigando em suas veias. Havia uma energia pesada no ar. E antes que pudesse raciocinar, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar surgiu entre a escuridão. Era a mãe de Ricardo, Marisa, que ele pensava ter perdido anos atrás. Ela estava parada ali, com olhos injetados de luz dourada, como se carregasse todo o poder do mundo. Ricardo, é hora de lembrar quem você realmente é, gritou, a voz ressoando como um trovão. Como você está viva? Ricardo perguntou, atordoado. Foi tudo um plano. Tudo isso é parte de uma escolha que você fez antes mesmo de nascer. Você é um descendente dos guardiões. Ela apontou para Jorge, agora apanhando toda a energia sinistra ao seu redor. E, num piscar de olhos, a verdade foi revelada a Ricardo. Jorge não era seu adversário, mas um antigo aliado que ele havia ajudado a invocar. A guardiã e Samuel trocaram olhares de espanto. Você não deveria saber disso tão cedo, gritou a guardiã. Ricardo sentiu seu mundo desabar. Os segredos que moldaram sua vida estavam finalmente expostos. E isso mudaria tudo. Com isso, a fissura no chão começou a se expandir e a figura demoníaca de Jorge avançou, sedento por poder. O antídoto, a resposta para desfazer essa escuridão, estava no próprio Ricardo. Mas ele estava paralisado, confuso. A batalha estava ali diante dele, e agora o que ele pensava saber estava sendo jogado pelo ar.
A única certeza que Ricardo tinha é que a verdadeira batalha começaria agora. E ele precisava decidir se reuniria aos seus verdadeiros aliados ou se veria seu passado e futuro destruídos pela escuridão que se aproxima. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, Jorge avançou em direção a ele, olhos teimando com intensidade. "Você não pode me trair!" gritou, o tom da voz mudando abruptamente e revelando a verdadeira essência enganadora que sempre esteve por trás de suas ações. "Você nunca fez parte de mim!" Ricardo gritou, o desespero cravando-se em sua alma. Mas Jorge começou a rir, uma risada que não parecia ser dele. Era uma combinação de eco e dor, como se alguém mais estivesse falando através dele. "Você realmente acha que sua escolha não afetou os outros? Você é a chave, Ricardo. A chave para liberar verdadeiros horrores." E em um instante chocante, o chão sob seus pés começou a tremer. Fissuras abertas espalhando-se ao redor da multidão em desespero, como se tudo estivesse prestes a desabar. Uma sombra imensa e distorcida pairou acima deles, e a visão de Jorge começou a se desvanecer, transformando o cenário em um pesadelo. O silêncio foi cortado por um grito, não um grito de pavor. E foi nesse momento que Ricardo percebeu que a batalha que estavam prestes a enfrentar não era apenas contra Jorge, mas contra a própria essência do que ele sempre esteve destinado a ser. Você poderia lutar contra sua própria natureza? Aguardando a resposta, enquanto a linha entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais tênue, ele se perguntava o que seria necessário para enfrentar não só os monstros ao seu redor, mas os que existiam dentro dele. Ricardo sentiu uma explosão de emoções enquanto a fissura se alargava sob seus pés. A figura sombria de Jorge avançava, agora completamente dominada, a transformação refletindo a luta interna que Ricardo também enfrentava. "Você é a chave!" ecoavam as palavras de Jorge, agora distantes da verdade que ele conhecia. A pressão no ar era insuportável. Ele olhou para a guardiã. A criatura magnífica agora emitia uma luz potente, iluminando a neblina de desespero. "Ricardo, escute!" ela gritou. "Você tem o poder de decidir." Entre a luz e a escuridão, os olhos da mãe de Ricardo brilhavam como estrelas. A presença dela uma âncora no furacão de sentimentos. "Levante-se, meu filho! Você não é apenas um milionário. Você é um guardião!" disse ela, e de repente o peso da responsabilidade parecia se diluir. Uma faísca de confiança começou a inflamar. Ricardo respirou fundo, sentindo uma onda de calor percorrer seu corpo. Ele se virou para a multidão aterrorizada, que esperava por uma liderança, um sinal de que tudo estaria bem. "Vocês têm que se unir. Não somos só nós contra eles. É nossa história e nosso futuro." Sua voz saiu mais firme do que esperava, ressoando como um grito de guerra. A energia ao redor vibrou. A guardiã e Samuel, junto com sua mãe, uniram-se ao seu lado, formando um triângulo sagrado. O chão tremia, mas agora não era só medo. Era poder. A figura demoníaca de Jorge hesitou, como se sentisse o aumento da força coletiva. "Você não pode me parar", gritou Jorge, mas sua voz agora soava fraca, como se a própria escuridão estivesse sucumbindo. "Eu não preciso parar você", disse Ricardo com um sorriso confiante. "Eu escolho ser mais forte do que você." E, sem saber exatamente o que faria, ele ergueu as mãos, permitindo que uma luz abrasadora surgisse de seu interior. Um fluxo de energia pulsante entrelaçou-se entre ele e os que estavam ali lutando junto,
criando uma barreira vibrante. Os demônios que emergiam recuaram, assustados pela luminosidade. Então, a guardiã avançou, olhos fulgurantes. Sinta o poder. Juntos, vocês podem derrotar essa sombra. Com um gesto destemido, Ricardo dirigiu a luz para Jorge. Você não precisa ser isso. Você não é o que eles querem que você seja. A luminosidade envolveu Jorge. E por um momento, o homem que ele conhecia devolveu o olhar. Uma fração de dúvida cruzou seu rosto, a sombra recuando. Não, eu não sou apenas um instrumento. A hesitação era evidente agora. O demônio que ele havia se tornado começou a se desfazer, contorcendo-se em agonia. A maioria dos presentes segurou as mãos uns dos outros, formando uma corrente de energia e esperança. O sentimento de união superou o medo, e por fim, uma onda de poder extraordinário disparou através da multidão. Juntos somos invencíveis! Ricardo bradou. A criatura demoníaca de Jorge finalmente implodiu em um turbilhão de sombras. A luta que ocorreu, revelando a luz que sempre esteve dentro dele e de todos os outros. Com um rugido ensurdecedor, a fissura desapareceu e a escuridão que a cercava começou a se dissipar. Quando a poeira assentou, o lugar estava definitivamente mudado. Não havia mais sombra. Jorge, agora de volta à sua forma humana, tinha olhos cheios de arrependimento, mas também gratidão. Eu sinto muito. Eu não sabia o que estava fazendo. Ricardo, antes tão cético, viu aquela fragilidade e sorriu. Todos temos nossas batalhas. O que importa é como nós escolhemos lutar. O diálogo acalmou a multidão, agora cheia de esperança. Samuel, ao lado deles, sorriu. Vocês não apenas lutaram pelas suas vidas, mas por um futuro melhor para todos. Vocês são mais do que imaginam. E, enquanto a luz começava a brilhar novamente, os primeiros raios de sol atravessaram o céu, trazendo calor e um novo começo para todos. Ricardo sentiu um aperto no coração, uma mistura de alívio e novos desafios que ainda viriam. O que fazemos agora? Ele perguntou, sentindo um novo propósito brotar dentro dele. Unidos, podemos enfrentar qualquer escuridão que vier, respondeu sua mãe, com um sorriso caloroso. Mas mesmo dentro da alegria, novas ameaças sempre poderiam surgir. O que mais estaria prestes a acontecer com eles? A vida mudaria para sempre, e enquanto eles começavam a se dispersar, a luz da manhã refletiu em cada rosto, prometendo novos desafios e também novas oportunidades. Ricardo sabia que a jornada apenas começara. E agora, se você chegou até aqui, não pare! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Você faz parte dessa história. Vamos juntos, sempre!